Eu saldo a igreja com a paz do Senhor. Eu confesso que hoje é um motivo de muita alegria estar aqui, mas também de muita responsabilidade. A gente fica bem nervosa de estar aqui, todas as vezes. Eu já queria pedir perdão pelo meu nervosismo, porque eu escutei tanta coisa boa hoje já que eu confesso que eu estou cheia assim, de Deus e eu estou bem nervosa. Eu começo já agradecendo a Deus, porque no primeiro louvor, a Raquel cantou Porque Deus conhece aqueles que são seus. E hoje eu estou aqui para agradecer a Deus, porque Deus ele apresentou os amigos dele para mim. E é muito bom quando que a gente tem os nossos amigos, mas melhor do que ter os nossos amigos é conhecer os amigos de Deus. Eu sou feliz por essa casa, eu sou feliz por cada um de vocês, porque Deus me permitiu conhecer os amigos dele, porque Deus ele conhece aqueles que são dele. Eu também queria agradecer hoje pela família da irmã Paula. Em especial, eu queria agradecer a Deus pela vida do Marcos. O Marcos tem sido uma pessoa muito especial na minha casa. Ele tem suprido algumas dificuldades que não dá nem para mensurar. Ele tem sido uma pessoa muito boa. E eu gostaria até de pedir para a igreja orar junto comigo. Eu tenho orado por isso. E eu creio que eu ainda vou ver ele sentado numa dessas cadeiras. Porque ele tem um coração maravilhoso, gente. Ele precisa de estar aqui congregando com a gente. Eu agradeço a Deus por essa família maravilhosa e eu agradeço a Deus pela vida do Marcos. Eu agradeço a Deus por tudo e que em tudo Deus seja sempre louvado nas nossas vidas. Hoje eu venho falar sobre direção. O irmão Cleito ele falou hoje sobre que Deus ele quer te dar um caminho. Muitas vezes a gente quer fazer o nosso caminho, mas Deus ele reposiciona a gente no caminho para que a gente possa receber o que é dele, porque a promessa de Deus não volta. Então, muitas vezes, Deus tem que nos reposicionar para que o que ele quer que aconteça na nossa vida venha realmente acontecer. E eu tenho uma palavra que está em Josué 3, do 1 até o 7. Amém. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim. E vieram até ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes de passarem. E sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes e levitas levam, parte-vos também do nosso lugar e segue-a. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2 covados, e não vos chegueis a ela, para que saibas o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto este caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas em vosso meio. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levaram, pois, a arca do concerto e foram andando diante do povo. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Amém. Deus ele dá a direção, mas você que escolhe para que lado você vai ir. Deus ele deu uma direção para Jonas, mas Jonas ele decidiu ir para um outro lado, e Deus teve que reposicionar Jonas. Ele teve que trazer Jonas, ele arranjou um meio para que ele reposicionasse Jonas e colocasse Jonas novamente no caminho, para que Jonas fizesse o que ele tinha que fazer. Deus ele dá a direção para a gente, só que Deus ele também nos dá o livre-arbítrio, que a gente seja cuidadoso e temeroso para poder escolher o caminho. Porque, assim como o irmão Cleito diz, o caminho que nos leva para o céu ele é estreito, mas o caminho que leva às portas erradas é largo, é amplo, nos dá direito a muitas escolhas. Então, que a gente seja temeroso, para que a gente possa escutar a voz de Deus e entender a direção de que Deus quer que a gente siga. Lá na pesca maravilhosa, Jesus ele olha para Pedro e fala assim: volta lá de novo, só que joga do outro lado.
Ele deu uma direção para Pedro. Pedro ele podia falar, não, eu não vou. O senhor é carpinteiro, eu sou pescador e não deu certo. Mas não, Pedro ele voltou lá e pescou de novo. E a gente conhece o milagre, que foi a pesca maravilhosa. Eu entendo nessa pesca que não era uma pesca de necessidade. Ele não necessitava daqueles peixes, mas ele gostaria de ter todos aqueles peixes. E Deus ele ajudou Pedro naquilo para mostrar a grandeza de Deus, e acontece a pesca maravilhosa. Mas o que eu quero te dizer, Deus ele deu a oportunidade dele escolher. Ele falou, volta lá. Ele não obrigou ele a voltar. Ele pediu para que ele voltasse. E o milagre aconteceu. No final do verso 3, glória a Deus, aleluia, 3:1, diz assim, lá no finalzinho, e pousaram ali antes que passassem. Josué ele espera mais um pouquinho. Deus ele vai atravessar o povo, só que ele manda ele esperar mais um pouco ali. E Josué ele espera, porque Deus ele tem algo novo e diferente na vida deles para atravessar o rio. Mas de tudo isso depende de que eles esperem mais um pouquinho. Eu não sei o que você está esperando de Deus, eu não sei como é que está a sua história, mas espera mais um pouquinho. Às vezes, o mais um pouquinho que você vai esperar, vai acontecer coisas tão grandes que vai compensar o caminho todo. Às vezes, falta tão pouco para você alcançar, e esse pouquinho está tirando você do foco. Ele pode te dar agora o que você tem pedido. Deus ele tem poder para te dar, para fazer qualquer coisa agora. Só que, se ele te der agora, você não vai conseguir segurar o que ele vai te dar. Por exemplo, você está com seu filho, a gente que é mulher, homens também, a gente está com um filho na escada e, às vezes, a gente encontra alguém falando com a gente outra coisa, e a gente está no meio da escada com a bicicletinha e a criança está ali impaciente. Deixa eu ir sozinho, eu consigo. Deixa eu sozinho, eu consigo. Às vezes, a falta de paciência, tanto nossa quanto da criança, causa algo que não vai ser legal. Porque, às vezes, você interdita falando com outra pessoa, você fala, tá bom, então desce. E a criança cai. A criança cai, machuca, ela chora, você chora também, porque é seu filho. É uma criança, você vai olhar e você não vai gostar do que você viu por falta de paciência. Muitas vezes nós somos assim com Deus, a gente fica, agora, Senhor, agora, agora. Aí Deus pega e fala, você consegue? Então tó. E aí a gente se machuca, mas Deus ele não fica feliz quando a gente cai por algo que a gente está pressionando para ter. Então, que a gente tenha paciência para esperar o que é de Deus. Deus, ele te levará a lugares que você nunca pensou em passar. Ele vai fazer coisas grandes, lugares onde que você nunca sonhou estar. Nessa palavra diz que Deus ele vai levar em coisas, em lugares diferentes. Então, que você segure esses lugares, essas coisas diferentes, e que as coisas não venham te distrair para que você não consiga chegar nesse lugar. Mas espera mais um pouquinho, para que você possa alcançar esses lugares, essas coisas, essas maravilhas que Deus tem para fazer na sua vida. Agar, ela é um exemplo de alguém que pegou, mas não conseguiu utilizar. Agar, a Sara fala assim, ó, para Abraão, deita lá com a minha serva Agar. E Agar, ela tem um filho, que é filho de Abraão, portanto, ele tem uma promessa, porque ele é filho de Abraão. Só que Agar, ela se incha, ela acha que aquilo é muito bom para ela e ela quer passar por cima de Sara. E ela perde de viver coisas melhores, porque se Agar ela não tivesse ficado papuda e quisesse passar por cima de Sara, quem sabe ela poderia ter criado Ismael ali no meio com Abraão, junto com eles. E ela teria vivido coisas espetaculares, melhores do que indo para longe. Mas é aí que a gente tem que pensar o que é que a gente está pedindo para Deus. Será que a gente tem força para segurar o que a gente está pedindo para Deus? Então, que a gente tenha paciência para que a gente possa esperar isso de Deus. Porque, às vezes, Deus não deu ainda, porque Ele está te treinando, está te capacitando para que você possa fazer bom uso do que Ele tem para te dar. Agar, ela participou da promessa, porque Ismael não deixou de ser filho da promessa, mas poderia ser muito melhor. Porque se ela não tivesse tentado passar por cima de Sara. No verso 5, disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no vosso meio. Você quer sair da direção de Deus, mas Deus ele quer que você fica.
Muitas vezes a gente quer sair de um algo, de alguma coisa que Deus quer para a gente, mas Deus ele quer que a gente fica para terminar, fica para fazer. Amanhã você vai ver o deserto florir, amanhã você vai ver todo o seu esforço frutificar. Às vezes, por a sua falta de paciência, ela não permite que você veja coisas maravilhosas. A falta de paciência de Moisés fez que ele batesse na pedra. E a pedra era Jesus. Ele viu, mas não entrou. Então, que a gente não venha somente ver outras pessoas desfrutar dos milagres. Às vezes, a gente fica até cansado, porque a gente vê tantas pessoas desfrutando do milagre, e aí a gente pensa, nunca chega a minha vez, mas aonde é que você está batendo na pedra para você não conseguir alcançar? A nossa impaciência tira a gente de viver a nossa terra prometida. Tem um louvor que diz assim, ó, tente só mais uma vez. E ele fala assim, ó, bem na minha vez, bem na hora que eu estava prestes a chegar. E fala para ele, tenta só mais uma vez, volta lá e tenta só mais uma vez. Lá na pesca maravilhosa, Jesus fala assim, ó, volta lá, Pedro, no meio do mar, e joga do outro lado. Tenta mais uma vez. Então, que a gente não venha se distrair, que a gente não venha se desviar por poucas coisas, mas tente novamente. Se Deus te colocou para fazer alguma coisa, tente mais uma vez, dê mais uma oportunidade de fazer o que Deus te pediu, porque se Ele está com você, Ele garante a vitória. Se você se sentiu que fracassou nessa hora, então porque não está na vontade de Deus de você sair, porque de Gênesis a Apocalipse, Deus nunca perdeu. Então é porque não é para você sair. Se você acha que não está bom ainda, é porque não chegou no final. Quando Deus ele convida a gente para um desafio, Ele já preparou todas as coisas. Ele convida a gente, mas Ele já preparou toda a festa para a gente lá na frente. Ele já preparou tudo. Ele vai capacitando a gente no caminho, mas lá no final, porque Deus ele faz hoje, mas Ele já visitou o seu amanhã. A gente não sabe como vai ser o nosso amanhã, mas Deus ele é o Deus de ontem, de hoje e o de amanhã. Quando Ele te fala assim, ó, eu te prometo tal coisa, Ele já foi amanhã e Ele já viu que aquilo deu certo, Ele já sabe de todas as coisas. Então, que a gente não venha se precipitar, porque Ele sabe de todas as coisas e o tempo para todas as coisas. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, diz lá em Eclesiastes. Então, que a gente espere o tempo de Deus para cada coisa. Muitas vezes também a gente coloca a mão onde não é para colocar a mão. A gente entrega na mão de Deus, mas a gente está pondo a mão toda hora. Você entregou aqui hoje, mas você já está colocando a mão. Para de colocar a mão onde Deus não mandou. Talvez você entrou aqui hoje no limite, porque você está lutando guerras que não é sua. Porque você está querendo se meter em algo que você já entregou na mão de Deus para que Ele fizesse. Se você entregou na mão de Deus para que Ele fizesse, para que você está tirando para você lutar de novo? E isso vai gerar um cansaço. Aí você vai se cansando. E quando chega a hora de você viver o seu milagre, de você lutar a sua luta, você já cansou. Porque você lutou batalhas que nem precisava, porque Deus ia lutar para você. Porque há muitas guerras que Deus reconhece a gente, nosso lado humano e o nosso cansaço. A gente entrega nas mãos dele e ele entende de que ali a gente já está cansada. E aí, aquela é a hora de descansar, o refrigério da nossa alma, confiar em Deus e deixar que Ele tome direção e que Ele vá e faça para a gente. Só que aí a gente fica tomando toda hora. E isso vai gerando um cansaço, vai gerando uma rotina de ir atrás e não pegar. E cada vez que a gente coloca a mão, Deus tira dele e fica olhando. Pô, você consegue, então vai. E aí nem você recebe e nem para de trabalhar. Então que a gente deixe na mão de Deus e espere com que Ele faça, para que a gente não fique cansado e esgotado. Sara, ela ficou cansada. E teve uma hora que ela mesma foi lá e gerou e pediu para que Agar tivesse um filho. E ela mesma foi lá e tirou. Falou assim, ó, pega o seu filho e volta para o deserto. Manda ela embora com o filho dela. Foi algo que ela mesma fez. Ela mesma tentou ajudar Deus. Que a gente não venha tentar ajudar Deus, porque é Deus quem ajuda a gente. E Deus quem nos dá a direção para que a gente possa fazer todas as coisas. Então, que a gente venha escutar a voz de Deus. E que a presença dele esteja sempre em nós, para que ele nos direcione a lutar somente as guerras certas. Coloque a mão só no que é para você. Deus quer que você não se canse mais.
para que você não desanime, para que você esteja animado, avivado na casa do Senhor. Esse ano a gente está orando por avivamento, que a gente venha se avivar e não se cansar. Deixa que Deus tome a direção dos planos que Ele tem para você. Deus, Ele está usando esse sentimento para provocar uma reação, às vezes, em você. Muitas vezes a gente precisa de uma reação. Cada ação tem uma reação. Às vezes a gente fica com um sentimento de ir fazer algo, porque Deus ele quer uma reação. E a reação agora é esperar nele, porque Ele dará uma direção. O segredo não é como você se sente, mas sim como você reage. Porque em Josué diz assim, ó, seja forte e corajoso. Não diz que ele sentiu medo, mas Deus mandou que ele fosse forte e corajoso para continuar. O segredo não está em como você se sente, mas como você reage. Josué ele podia ter ficado parado, sem fazer a vontade de Deus, mas não, ele resolveu lutar e fazer. O medo não congelou ele. Ele foi forte e corajoso, mas isso não disse que ele não tinha medo. Então, que a gente venha esperar a direção de Deus e a gente não venha fazer coisas que Deus não mandou a gente fazer, para que a gente não espere mais ainda pela bênção que a gente tem pedido.